A noite havia descido sobre a pequena cidade de Serra Negra como um lençol molhado, pesada, úmida, sufocante. Era o tipo de noite em que os cães não latem, os grilos silenciam e até o vento parece conter a respiração. Miguel Ferreira tinha 43 anos, cabelos começando a embranquecer nas têmporas, mãos calejadas de tanto trabalhar na fazenda que herdara do pai. Era um homem simples, como ele mesmo gostava de dizer, sem rodeios e sem floreios. Mas naquela noite de outubro, a simplicidade que tanto prezava seria posta à prova de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Ele estava na varanda de casa, sentado na velha cadeira de balanço que rangia ao menor movimento, bebendo um café que já tinha esfriado há tempo. A lua estava encoberta por nuvens grossas e escuras, e a única luz que cortava a escuridão vinha da lamparina que sua esposa, Dona Teresa, havia esquecido acesa na janela da cozinha. Miguel observava aquela luz tênue e pensava em nada. Esse era um dos seus talentos, o de não pensar em nada. Ele chamava isso de descanso. Teresa chamava de preguiça. Os dois tinham razão. Foi nesse silêncio quase perfeito que ele ouviu. Primeiro foi como um sussurro, algo tão tênue que seu cérebro quase categorizou como vento ou o farfalhar de folhas. Mas o vento não estava soprando. Não havia vento naquela noite. E então o som se repetiu, mais alto dessa vez, mais claro, mais desesperado. Era uma voz humana. E aquela voz dizia, com urgência que arrepiava a pele: socorro! Miguel se levantou da cadeira tão abruptamente que ela balançou violentamente e quase caiu. Ele ficou parado por um momento, os olhos arregalados na direção de onde o som havia vindo, do lado do curral velho, aquele que não usavam mais desde que o gado havia sido vendido no ano anterior. O curral ficava a uns 300 metros da casa, separado por um campo de capim alto e uma fileira de eucaliptos que serviam de quebra-vento. Teresa, ele chamou, ainda sem se mover, ainda processando o que havia ouvido. Nenhuma resposta. Teresa devia estar dormindo. Ela sempre dormia cedo, com a pontualidade de um relógio suíço. Miguel olhou para a escuridão à sua frente, depois para dentro de casa, depois novamente para a escuridão. O grito não se repetiu, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador. Era o silêncio de quem acabou de gritar e está esperando para ver se alguém vai aparecer. Ele entrou em casa a passos rápidos, acendeu a lanterna que ficava pendurada na parede da cozinha, uma daquelas lanternas robustas, de cabo amarelo, que ele comprava na feira, e saiu pela porta dos fundos sem fazer barulho para não despertar a esposa. Não queria assustá-la. Não ainda. Primeiro precisava ver o que era. Provavelmente era nada. Provavelmente era um animal, ou o vento, ou sua própria mente cansada pregando uma peça depois de um longo dia de trabalho. O capim molhava as calças enquanto ele caminhava rapidamente em direção ao curral. A lanterna projetava um cone de luz amarela que oscilava com seus passos, criando sombras que se moviam e se deformavam como criaturas vivas. Miguel não era homem de medo fácil. Tinha crescido naquele campo. Conhecia cada buraco, cada árvore, cada pedra do caminho. Mas havia algo diferente naquela noite. Uma tensão no ar, como antes de uma tempestade, aquele cheiro de ozônio que precede os raios. Ele parou a uns 20 metros do curral. A estrutura velha de madeira estava à sua frente, a porteira entreaberta, as tábuas escurecidas pela umidade e pelo tempo. E então ouviu de novo. Dessa vez não havia dúvida possível. Era uma voz humana, sufocada, tremendo, mas inconfundivelmente humana. Por favor, alguém, me ajuda. Miguel deu os últimos passos correndo quase, empurrou a porteira com o ombro e entrou no curral. A lanterna varreu o espaço sombrio, o chão de terra batida, o bebedouro velho cheio de lodo, os ganchos enferrujados na parede, a manjedoura apodrecida no canto. E lá, no fundo, encostado na última tábua do fundo, encolhido, abraçando os joelhos ao peito, estava uma figura. Miguel aproximou a lanterna lentamente, o coração batendo com uma força que ele sentia até nas orelhas. A figura era pequena, menor do que ele esperava. Estava toda enrolada em si mesma, a cabeça abaixada entre os joelhos, os ombros tremendo. Um cheiro forte o atingiu. Terra molhada, suor, algo que ele não soube identificar de imediato. Ei, ele disse, a voz saindo mais grossa do que queria.
Pode ficar tranquilo. Sou Miguel. Isso aqui é a minha fazenda. Não vou te machucar. A figura se mexeu. Devagar, como alguém que não tem certeza se pode confiar no que está ouvindo. A cabeça se ergueu. E a luz da lanterna iluminou o rosto. Miguel ficou parado. Completamente parado. Como se os pés tivessem raízes e o corpo tivesse esquecido como funcionar. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. A lanterna tremeu em sua mão. Porque o rosto que olhava para ele, marcado de lama e de lágrimas, com um corte na testa que havia sangrado e secado formando uma linha escura sobre a sobrancelha, era um rosto que ele conhecia. Conhecia muito bem. Era um rosto que ele havia visto pela última vez há mais de 20 anos, em circunstâncias que ele havia passado a vida tentando esquecer. Era o rosto de Elias. Elias Drummond. Seu melhor amigo de infância. Seu parceiro de travessuras, de pescarias no Ribeirão, de brigas de rua que deixavam os dois com os lábios partidos e o orgulho intacto. Um menino com quem havia dividido segredos, sonhos, o último biscoito do lanche na escola. O jovem com quem havia desentendido de uma forma tão terrível, tão irrecuperável, que quando Elias desapareceu de Serra Negra, Miguel havia concluído que nunca mais o veria. E havia se convencido de que isso era melhor assim. Miguel, disse Elias, e a voz era mais velha, mais rouca, mas havia nela aquele timbre inconfundível que atravessou 20 anos de ausência como se fossem nada. Eu sabia que era aqui. Eu sabia que, se conseguisse chegar até aqui. A frase ficou incompleta. Elias fechou os olhos, e Miguel viu que ele estava tremendo de um jeito que não era apenas de frio. Era o tremor de alguém que está no limite. O tremor de alguém que já gastou tudo o que tinha só para chegar até ali. Miguel ficou olhando para ele por mais um momento. Depois, sem dizer mais nada, se abaixou, passou o braço por baixo dos ombros de Elias e o ajudou a se levantar. Teresa acordou com o barulho da porta dos fundos se abrindo. Ela se levantou da cama rapidamente. 40 anos de casamento com o fazendeiro haviam desenvolvido nela uma espécie de radar para quando algo estava errado. Colocou o roupão, os chinelos, e foi até a cozinha. O que encontrou foi seu marido entrando pela porta com um homem pendurado no braço, mal conseguindo caminhar. O desconhecido estava ensopado de lama até os joelhos, com o rosto ferido, e parecia que qualquer momento poderia desmaiar. Miguel, ela disse, a voz firme, já processando a situação. Mesa ou sofá? Mesa, respondeu ele. Precisa lavar os ferimentos. Teresa não fez mais perguntas. 40 anos de casamento também haviam ensinado que havia perguntas que esperavam, e perguntas que não podiam esperar. Ela já estava aquecendo água na chaleira quando os dois chegaram até a mesa da cozinha. Ela foi buscar o kit de primeiros socorros no armário do banheiro, trouxe uma toalha limpa, e voltou a observar o homem que seu marido havia encontrado na escuridão da noite. Ele estava acordado, mas mal. Os olhos abertos, fixos no teto, respiração irregular. Teresa colocou a mão na testa dele e franzou o senho. Está com febre. Não muito alta ainda, mas está. Quanto tempo ficou lá fora? Não sei, respondeu Elias, ainda olhando para o teto. Faz 2 dias que estou andando. 2 dias. Teresa olhou para o marido com uma expressão que dizia muito. Então voltou ao trabalho. Você vai ficar bem. Vou fazer uma canja, que é o que resolve qualquer coisa. Miguel, vai lá no galinheiro. Teresa, interrompeu Miguel, e havia algo na voz dele que fez a mulher parar e olhar para ele. Esse é o Elias Drummond. Teresa ficou olhando para o marido por um momento. Depois olhou para o homem deitado na mesa. Depois de volta para o marido. Ela conhecia esse nome. Havia ouvido esse nome poucas vezes, sempre em contextos que terminavam com Miguel silencioso e com um olhar distante que durava dias. Tudo bem, disse ela, eventualmente, com a serenidade prática das mulheres que sustentam famílias. A canja ainda resolve qualquer coisa. Enquanto Teresa cuidava dos ferimentos de Elias e colocava a panela no fogo, Miguel foi para a varanda. Precisava de ar. Precisava de espaço para pensar. As nuvens tinham se aberto um pouco, e agora uma faixa de lua fraca iluminava o campo à sua frente. O mesmo campo que ele havia cruzado minutos antes seguindo um grito. 23 anos.
Esse era o tempo que havia passado desde a última vez que tinha visto Elias Drummond. 23 anos era tempo suficiente para que uma criança nascesse e se tornasse um adulto. Era tempo suficiente para que cabelos escurecessem e embranquecessem. Era tempo suficiente para que mágoas se solidificassem em pedra, ou se dissolvessem em pó. Miguel nunca tinha certeza em qual categoria a dele se encaixava. A história era velha e era simples, como todas as histórias que deixam marcas profundas. Dois jovens de 20 anos, melhores amigos desde a infância, apaixonados pela mesma mulher. A mulher havia escolhido um, o outro havia partido. O que havia ficado havia se casado, construído uma vida, e tentado não pensar no que havia se perdido no meio do caminho. Não apenas um amor, mas uma amizade que era a estrutura sobre a qual toda a sua juventude havia sido construída. A mulher se chamava Renata. Miguel havia se casado com ela 6 meses depois que Elias desapareceu. E 6 anos depois, Renata havia morrido num acidente de carro numa estrada de terra molhada, numa noite que se parecia muito com essa. Havia deixado 2 filhos pequenos e um marido que nunca mais foi completamente o mesmo. Teresa havia chegado depois, quando os filhos já eram adolescentes e Miguel era um viúvo que havia aprendido a sorrir de novo. Ela havia chegado sem pretensões, sem dramas, com aquela solidez de rocha que era a sua natureza. E havia ficado. Mas Elias nunca havia sabido de nada disso. Elias havia partido sem olhar para trás, e o mundo havia continuado girando sem ele. E agora Elias estava deitado na mesa da cozinha de Miguel com febre e ferimentos, depois de 2 dias andando por campos abertos. E Miguel estava na varanda tentando decidir o que sentia. A resposta, percebeu ele ao cabo de alguns minutos, era surpreendentemente simples. Sentia alívio. Um alívio estúpido, irracional. Como quando se acha uma chave que se perdeu há tanto tempo que você havia desistido de procurar. Elias dormiu por quase 12 horas seguidas. Teresa havia instalado ele no quarto de hóspedes com a eficiência de uma enfermeira de guerra, trocado as roupas sujas por um pijama velho de Miguel, e administrado o que ela chamava de remédios da roça, chá de folha de laranjeira para a febre, mel com limão para a garganta, e uma canja grossa que cheirara tão bem que Miguel havia comido uma tigela antes de ir dormir. Na manhã seguinte, Miguel acordou às 5 da manhã, como sempre. Fez o café, alimentou os animais, deu uma volta pelo perímetro da fazenda verificando as cercas. Era a sua liturgia matinal, a sequência de atos que organizava seus pensamentos antes que o dia começasse para valer. Quando voltou para casa, Teresa estava na cozinha com mais café fresco e uma expressão que significava que ela tinha perguntas. "Eu sei que você vai me contar quando estiver pronto", disse ela, colocando a xícara na sua frente. "Mas quero que saiba que estou curiosa." Miguel sorriu para ela. Esse era um dos presentes que Teresa havia lhe dado, a capacidade de sorrir para situações que antes só lhe traziam um fechamento. "Eu mesmo ainda estou tentando entender", disse ele honestamente. Elias desceu das escadas por volta das 8 da manhã. Estava com o pijama grande demais, os pés descalços, o cabelo chato de um lado pela travesseira. Ele parecia, pensou Miguel, como alguém que acabou de emergir de algo. Como alguém que esteve embaixo d'água por muito tempo e finalmente achou a superfície. "Bom dia", disse Elias, parando no início da escada como se não tivesse certeza se devia descer. "Bom dia", respondeu Miguel. "Café, por favor." Os dois sentaram na mesa da cozinha. Teresa, com o tato que era sua marca registrada, foi inventar uma ocupação no quintal. O silêncio entre eles durou o tempo de 2 goles de café. Então Elias colocou a xícara na mesa e olhou para o amigo. "Eu devia ter voltado antes", disse ele. "Sim", concordou Miguel. "Devia. Eu não sabia como. Não sabia se você ia querer me ver." "Eu também não sabia se ia querer te ver", disse Miguel. "Mas ouvi você gritando no curral e aparentemente meu corpo decidiu por mim." Elias deu uma risada fraca, quase involuntária, como alguém que não está acostumado a rir. E então a risada se transformou em outra coisa, e ele estava chorando ali sentado à mesa da cozinha, com as mãos cobrindo o rosto, os ombros sacudindo. Miguel ficou sentado, imóvel, até que a tempestade passou. Então se levantou, pegou a garrafa de café e encheu as 2 xícaras novamente. "Me conta o que aconteceu", disse ele.
A história de Elias durou a manhã toda. Começou com a partida de Serra Negra, naquela noite de 23 anos atrás, quando ele havia pegado uma sacola com o mínimo necessário e esperado o ônibus das 5 da manhã para a capital. Havia ido porque não suportava a ideia de ficar e ver o que ia acontecer. Havia ido porque era covarde, e sabia disso, e a consciência disso o havia acompanhado por décadas. Na cidade grande, havia encontrado trabalho em obra, depois em fábrica, depois no mercado. Havia tentado estudar à noite, mas o cansaço era sempre maior do que a determinação. Havia namorado, largado, sido largado. Havia bebido demais por alguns anos. Havia parado. Havia recomeçado de novo, como fazem as pessoas que não sabem fazer outra coisa. Havia chegado, por fim, a uma cidade no interior do estado, onde trabalhava como contador numa pequena empresa de transportes. Havia se casado com uma mulher chamada Sônia que entendia silêncios da mesma forma que Teresa. Eles não tinham filhos porque não tinham podido ter, e haviam feito as pazes com essa ausência de maneiras diferentes e igualmente válidas. E então, há 3 meses, Sônia havia sido diagnosticada com câncer. Um câncer agressivo, no pâncreas, do tipo que não dá muito tempo para planos. Ela havia vivido 42 dias após o diagnóstico. Elias havia chegado em casa uma tarde de agosto e encontrado ela dormindo no sofá. E havia concluído que era melhor não acordá-la. E havia ido fazer jantar. E quando voltou, ela não estava mais dormindo. Estava partindo. E havia partido antes que o jantar ficasse pronto. Depois disso, disse Elias, girando a xícara vazia nas mãos, eu fiquei perdido. Fui trabalhar por um tempo. Não conseguia. Fui ficar com minha irmã por um tempo. Piorei. Fui para um hotel. Fiquei lá 2 semanas olhando para o teto. E um dia acordei sabendo que precisava vir aqui. Que precisava te ver. Que precisava resolver uma coisa que eu havia deixado pendente por mais tempo do que era justo. O que você precisava resolver? Perguntou Miguel. Elias levantou os olhos. Havia neles uma seriedade que Miguel reconhecia do garoto que Elias havia sido. Aquele menino que, quando prometia algo, prometia com todo o corpo. Pedir desculpas, disse Elias simplesmente. Fui embora sem te pedir desculpas. Fui embora como um covarde e deixei você com o peso de tudo. Você não merecia isso. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Renata morreu, disse ele eventualmente. Você sabia? O rosto de Elias ficou parado. Então, lentamente, enrugou. Não, disse ele. E havia nessa palavra tudo o que precisava ser dito. 6 anos depois que você foi embora. Acidente de carro. Ela não sofreu, me disseram. Não sei se isso ajuda alguma coisa. Meu Deus, disse Elias baixinho. Eu fiquei com raiva de você por isso, disse Miguel. Por não estar aqui. Por não saber. Por ter partido sem olhar para trás. E então fiquei com raiva de mim mesmo por ficar com raiva de você por algo que nem era culpa sua. Era, disse Elias. Não era, disse Miguel. Você amava ela tanto quanto eu. Talvez de jeito diferente, mas tanto. Você tinha direito de ir embora. Os dois ficaram sentados em silêncio, com o peso de 23 anos entre eles na mesa da cozinha. Teresa voltou do quintal com um cesto de aipim e uma convicção clara de que aqueles 2 homens precisavam de almoço mais do que precisavam de qualquer outra coisa. Ela colocou a panela de pressão no fogo e os colocou para trabalhar. Miguel descascando o aipim, Elias picando a cebola, os dois lado a lado na mesma bancada onde Miguel havia descascado batatas com a mãe quando era criança. Havia algo de mágico nisso, pensou Teresa enquanto refogava a carne. Os homens raramente conseguem falar das coisas importantes quando estão olhando um para o outro. Eles precisam de algo para fazer com as mãos. Precisam de um pretexto para estar no mesmo espaço sem que a intensidade do momento se torne grande demais. Você vai ficar por aqui um tempo? Perguntou Miguel, jogando um pedaço de aipim na panela. Não sei, disse Elias. Não tenho muito para onde voltar. A casa é alugada. O trabalho, se eu quiser, ainda está lá. Was, insistiu Miguel, não por pressão, mas com a gentileza de alguém que quer saber de verdade. Mas não sei se consigo ficar no mesmo lugar onde ela estava em todo lugar, disse Elias. Você entende? Entendo, disse Miguel. E entendia mesmo.
Fiquei aqui o quanto quiser, disse Teresa, que não era de fazer rodeios. Temos espaço, e sempre falta alguém para ajudar na fazenda. Elias olhou para ela com uma expressão que era mistura de surpresa e gratidão. Não seria uma estadia gratuita, avisou ela, sem tirar os olhos da panela. Mas seria honesta. Elias olhou para Miguel. Miguel deu de ombros como se a decisão fosse óbvia. Ela é quem manda aqui, disse ele. Você já devia ter aprendido a aceitar quando mulher sensata diz que é para fazer alguma coisa. Elias deu aquela risada de novo. Dessa vez mais inteira. Nos dias que se seguiram, Elias foi se instalando na fazenda com a discrição de quem sabe que é um hóspede, mas sem a rigidez de quem não sabe que pode relaxar. Ele acordava cedo, tomava o café com Miguel, e os dois iam para os campos. Elias não sabia muito de fazenda, havia passado 23 anos em cidade, mas tinha as mãos calejadas e a disposição de aprender. Miguel, por sua vez, ia redescobrir seu amigo em pedaços, como se remontasse um quebra-cabeça que o tempo havia embaralhado. Havia coisas que eram exatamente as mesmas, o jeito de Elias inclinar a cabeça quando estava pensando, a forma como assoviava sem perceber quando estava trabalhando concentrado, a honestidade direta que às vezes cortava mas nunca mentia. E havia coisas novas, uma paciência que o garoto inquieto que Miguel lembrava não tinha, uma capacidade de ficar quieto que era claramente conquistada com esforço. Certa noite, sentados na varanda bebendo cachaça com limão porque Teresa havia ido visitar a irmã na cidade, Elias perguntou sobre os filhos de Miguel. Paulo tem 32, mora em Belo Horizonte, trabalha com arquitetura. Casado, 2 filhos. Você seria avô-padrinho se ele te conhecesse, disse Miguel. E o outro? Carolina tem 30, mora aqui em Serra Negra. É professora na escola municipal. Solteira, por escolha própria, que ela deixa bem claro quando alguém ousa sugerir que deveria arranjar um namorado. Elias riu. Puxou ao pai. Puxou à mãe, disse Miguel, e havia nessa frase uma suavidade que era ao mesmo tempo tristeza e amor. Renata tinha essa teimosia elegante que fazia você concordar com ela antes de perceber que havia concordado. Ela era assim mesmo, disse Elias. Os dois ficaram em silêncio por um momento, com a lembrança de Renata entre eles como uma presença gentil. Não era um silêncio difícil. Era o silêncio de 2 pessoas que amaram a mesma pessoa de maneiras diferentes, se podiam agora honrar esse amor sem competição. Você precisa me dizer uma coisa, disse Miguel eventualmente. O que foi? Você foi feliz? Nos anos que ficou fora daqui. Elias ficou pensativo por um longo tempo. Olhava para o campo escuro, para as estrelas que apareciam e desapareciam entre as nuvens. Fui, disse ele eventualmente. Não da forma que eu imaginava quando era jovem e achava que a felicidade era uma coisa grande e barulhenta. Mas fui. Tive trabalho que me satisfazia. Tive a Sônia, que era uma pessoa extraordinária. Tive uma vida que era minha. E você? Também fui, disse Miguel. Mesmo com as partes difíceis. Mesmo sem a Renata. A Teresa me ensinou que felicidade não é o que você tem, é o que você faz com o que tem. Mulher sábia. A mais sábia que conheço, concordou Miguel. Carolina veio jantar no sábado seguinte. Miguel havia avisado que havia um hóspede, mas não havia dado detalhes, em parte porque não sabia bem como explicar, em parte porque Carolina era suficientemente perspicaz para fazer perguntas que ele ainda não estava preparado para responder. Ela chegou às 6 da tarde com um bolo de fubá e aquele sorriso exato da mãe que ainda, depois de 30 anos, conseguia pegar Miguel desprevenido. Elias estava na varanda quando ela chegou, e os dois se cumprimentaram com uma cordialidade reservada a estranhos. Durante o jantar, Carolina foi desmontando a reserva inicial com a eficiência de professora acostumada a criar conexão com pessoas novas. Fazia perguntas diretas mas não invasivas, ouvia de verdade as respostas, comentava com inteligência. Elias foi se abrindo gradualmente, com aquela reticência de quem não está acostumado à atenção mas não sabe muito bem como recusar. Então o senhor conheceu minha mãe? Perguntou Carolina em determinado momento, com a naturalidade de quem menciona algo que é apenas um dado biográfico. Conheci, disse Elias. Éramos todos amigos quando éramos jovens. Eu, seu pai e sua mãe. Papai nunca fala muito disso, disse Carolina,
lançando o olhar para o pai com aquela mistura de afeto e reverência que é exclusiva de filhos. Seu pai tem o dom de guardar as coisas no lugar certo, disse Elias. É uma qualidade rara. Miguel olhou para o amigo e pensou que era uma das coisas mais generosas que alguém havia dito sobre ele. Depois do jantar, Teresa e Carolina foram arrumar a cozinha, e os dois homens voltaram à varanda. A noite estava mais clara do que havia estado desde que Elias chegara. As nuvens tinham se afastado e as estrelas apareciam em abundância, com aquela generosidade que o céu do interior reserva para quem tem paciência de esperar. Quando você for embora, disse Miguel,